galera, eu sou o professor Adriano Peixoto. Neste vídeo vamos resolver as questões de 1 a 5 da prova da ESA de 2021, modelo A. Vamos ao enunciado das questões. A questão número 1 é uma questão que trata de análise combinatória. O enunciado diz o seguinte: a expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, onde as vogais aparecem em ordem alfabética, é. Então eu quero verificar anagramas da palavra sargento com as vogais em ordem alfabética. Vamos ver como que a gente faz isso. Primeiramente, a gente pode pensar na estratégia dos tracinhos ou dos quadradinhos, né? A palavra sargento, ela tem 3, 6, 7, 8 letras. Então a gente pode traçar aqui 8 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pensar, né, que as letras vão ocupar esses 8 lugares. O que a gente tem de restrição? Ou seja, as vogais, que são A, E e O, vou colocá-las aqui embaixo, elas têm que aparecer em ordem alfabética, que é exatamente essa ordem que está escrito aqui. Tá? Como que a gente pode pensar no problema? Então vamos primeiro à principal dificuldade, que é como colocar, né, de quantas maneiras eu coloco essas 3 letras em ordem alfabética nesses espaços. A ideia vai ser a seguinte: você vai escolher os espaços para essas 3 letras. Ou seja, eu tenho 8 espaços e eu quero escolher 3 espaços para colocar A, E e O, que já estão numa ordem pré-determinada. A ordem já está fixada. Tá? Então o que eu estou escolhendo são os espaços. E a ordem que eu escolho os espaços não é importante. Então eu tenho que escolher 3 de 8 sem importar a ordem desses espaços, né, que estão sendo escolhidos. Então eu vou fazer uma combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, isso está servindo apenas para escolher os espaços em que as vogais vão ficar. Né? E elas estão em ordem alfabética porque a ordem já está fixada aqui. Essa continha vai dar para a gente o seguinte: aplicando a fórmula da combinação, vai dar 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial, 3 fatorial. Né? Isso é a mesma coisa que 8 fatorial sobre 5 fatorial multiplicado por 3 fatorial, e vamos deixar assim porque as alternativas estão no formato como esse, tá certo? Agora, o que está faltando aqui? Ou seja, ainda falta ocupar os outros 5 lugares. Ou seja, nós ocupamos 3, por exemplo, poderíamos ter ocupado esses 3 aqui, e ainda tem o que? 1, 2, 3, 4, 5 espaços a serem ocupados. E é simplesmente permutar esses espaços aí. Então o que está faltando fazer é a permutação dos 5 espaços que estão sobrando. A permutação de 5 elementos é 5 fatorial. Lembrando que as letras que vão ocupar são todas diferentes, então é uma permutação simples. Né? Uma permutação, se tivesse elementos repetidos, seria um problema um pouco diferente. E agora então usamos o princípio multiplicativo, ou seja, eu fiz uma escolha, que é a escolha das 3 vagas aqui para as vogais, e depois a escolha, né, com a permutação, ou seja, dos outros elementos. E finalmente a gente faz o quê? Pega o 5 fatorial e multiplica por 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. 5 fatorial dividido por 5 fatorial vai dar 1, sobrou 8 fatorial sobre 3 fatorial. E aqui está a nossa resposta, tá certo? Então aqui é a letra B. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão aqui. A segunda questão trata de trigonometria. Eu fiz o desenho aqui do ciclo trigonométrico que vai poder auxiliar a gente também, tá? Então aqui, ó, identifique o ângulo x em radianos do intervalo 0, 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Bom, como que a gente pode resolver isso? Primeiro vamos vamos escrever essa expressão. Nós temos aqui seno de x tem que ser igual ao seno de 2x. Bom, para isso aqui acontecer, vamos lembrar de uma formulazinha que diz o seguinte: diz que o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. Então vamos usar isso daqui e a gente vai ter o seguinte, então: o seno de x é igual
a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Vamos colocar tudo isso aqui do mesmo lado, vai ficar assim, ó, seno de x menos 2 vezes o seno de x, cosseno de x, isso é igual a zero. Coloque o seno de x em evidência, seno de x que multiplica 1 menos 2 cosseno de x é igual a zero. Já temos um produto aqui, que está dando zero, né, do seno vezes 1 menos 2 cosseno. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o seno de x é igual a zero, ou 1 menos o cosseno de x tem que ser zero. Ou melhor, 1 menos 2 cosseno de x tem que ser zero. Tá? E dessa segunda parte, a gente consegue concluir que o cosseno x tem que ser igual a meio. Tá? Então, a gente vai usar aqui essas duas informações. Ó. O seno de x tem que ser zero, ou a segunda opção é que o cosseno de x tem que ser meio. Agora, vamos pensar nos arcos, né, do ciclo trigonométrico que satisfazem essas condições. A primeira coisa a observar é que, se o seno de x é zero, a gente tem as opções do x ser igual a zero, ou do x ser igual a π. Né? Bom, nenhuma das alternativas aparece o zero ou π. Então, não é esse o ângulo que está sendo pedido. Tá? Aqui tem um ângulo que satisfaz, mas então não é nem o zero e também não é o π. Tá? Lembrando que o zero é esse pontinho aqui, o π é esse outro pontinho aqui do ciclo trigonométrico, os dois têm seno igual a zero. Tá? Cosseno igual a meio. Para o cosseno igual a meio, temos duas opções. Ou ele é o π sobre 3, que é o 60 graus, né? Ou ele é o 5π sobre 3, que é 5 vezes o 60 graus, que é o 300 graus. Ou seja, ou ele é esse aqui, o π sobre 3, tá? Ou ele está lá embaixo, ou ele está aqui embaixo, que é o 5π sobre 3. Então, são aqui 4 soluções, e a única dessas soluções que aparece nas alternativas é o π sobre 3, que está aí na letra E. Certo? Então, é isso. Vamos à próxima questão. Questão número 3. Uma questão que trata de logaritmos. Então, vamos lá para os logaritmos. Considere A e B números reais positivos. Se o log de A vale 2 e o log de B vale 3, o valor de log de A vezes B quadrado é igual a. Então, nós vamos usar aqui propriedades de logaritmos, tá certo? Então, eu quero calcular aqui o logaritmo de A multiplicado por B quadrado. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o logaritmo do produto se transforma em uma soma de logaritmos. Então, fica o log de A mais o log de B quadrado. Tá? E a outra propriedade interessante é que o expoente, né, do logaritmando, ou seja, o expoente do B aqui neste caso, ele pode pular para fora do logaritmo e a gente obtém o seguinte, o logaritmo de A mais 2 vezes o logaritmo de B. Apliquei uma segunda propriedade. Bom, finalmente é só substituir agora. Então a gente vai ter o logaritmo de A vale 2, mais 2 vezes o logaritmo de B, que vale 3. Então você tem 2 mais 2 vezes 3, né? 6 mais 2 vale 8. Então essa questão é bem tranquila, letra E. Beleza? Vamos para mais uma questão. Questão número 4, essa é uma questão simples também, basta ter um pouco de conhecimento dos gráficos das principais funções. Então, essa questão aqui trata de gráfico de função. Tá? Então, ó, assinale a alternativa cujo gráfico representa a função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Tá? A resposta aqui é a letra A. A gente tem que observar o comportamento do gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico 2 elevado a x. Ou seja, os outros gráficos são o seguinte, ó, a letra B é o gráfico da função x quadrado, né, que é a parábola. A letra C é o gráfico da função seno de x, né, é uma senoide. A letra D é o gráfico da função y igual a x, é uma função linear, uma função afim, função de primeiro grau. E o Vzinho aqui é o clássico gráfico da função modular. Tá? Então, sabendo, né, conhecendo bem aqui o formato de todos esses gráficos, a gente vê que claramente tem que ser a letra A, que é o gráfico da função exponencial. Tá bom?
Vamos à questão número 5, uma questão que trata de geometria analítica, que pergunta o seguinte: qual é a posição do ponto P5, 3, coordenadas 5, 3, em relação à circunferência de centro C, 3, 1, e raio igual a 5 unidades. Então a gente tem o raio da circunferência, o centro da circunferência. Eu quero saber a posição relativa de um dado ponto. Tá? Vamos aqui marcar uma circunferência, desenhar uma pequena circunferência, só para a gente lembrar de uma coisinha bem simples. Tá? É o seguinte: se eu tenho aqui uma circunferência, como é que eu sei se um ponto, né, trabalhando com as coordenadas, se um ponto está dentro, está fora ou sobre a circunferência? Então aqui está o centro da circunferência, que é o ponto C, e o meu ponto P, ele pode estar aqui dentro da circunferência, ele pode estar sobre a circunferência, ele pode estar longe, pode estar fora da circunferência. Ou ele pode estar em cima do ponto C, também é uma outra possibilidade, né? É dentro, mas em cima do ponto C. A gente trabalha sempre com as distâncias, tá? Observe que o raio da minha circunferência é esse segmento aqui. Então, ó, se a minha distância do ponto P para o ponto C for zero, ou seja, estiver no mesmo lugar, ele vai estar exatamente no mesmo lugar que o ponto C. Ou seja, a distância de P para C foi igual a zero. Os dois estão em cima, um em cima do outro. A distância do ponto P para C for menor que o raio e não for zero, ele é interior, né, e não coincide com o centro. Se a distância de P para C for igual ao raio, é que ele está sobre a circunferência, ou seja, pertence à circunferência. E se o ponto estiver longe aqui, a distância para o centro for maior que o raio, é porque ele é um ponto externo, né? Está fora da minha circunferência. Então basta eu fazer a seguinte continha, calcular a distância do ponto P para o centro e comparar isso com o raio. Né? Mas a distância entre dois pontos ela é dada pela raiz quadrada da diferença das coordenadas x, por exemplo, posso escrever x do ponto P menos o x do centro ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y do ponto P menos y do ponto C, que é o centro, e elevar ao quadrado. Ou seja, essa continha para a gente vai dar o seguinte: ó, você tem coordenada x com coordenada x, então é 5 menos 3 ao quadrado, mais temos aqui a coordenada y, que é 3, coordenada y, que é 1, 3 menos 1 ao quadrado, e extrai a raiz quadrada. Então nós temos 5 menos 3, que dá 2, temos 2 quadrado, mais 3 menos 1, que dá 2, 2 quadrado. Então isso aqui é 4 mais 4 aqui dentro, é a raiz quadrada de 2 vezes 4, eu poderia escrever, né? De 2 vezes 4, que é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 2. E o que a gente observa aqui, de maneira bem simples? Que essa medida, 2 raiz de 2, ela é maior que zero e é menor do que o 5. Ou seja, eu tenho um valor que é maior que zero e menor que o raio. Né? Lembrando que o 5 aqui é o raio. Então é um ponto que está dentro, mas não coincide com o centro. Ou seja, é interno, não coincidente com o centro da minha circunferência. Letra B. Beleza? Então vamos terminar, né, esse vídeo por aqui com as 5 primeiras questões da ESA. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo com os colegas e até a próxima.